Realmente. É. Vou mandar uma mensagem aqui para o Bruno. Tudo bem? Tudo bem. Não. O Hélio vai sair? Eu tô aproveitando fazendo meus alongamentos. Acordei mais cedo. Eu estou com pena do Nassif, porque o rubro-negro está de molho. Não, ele deve estar muito triste. Não, depois de domingo eu falei para meu filho, não assisto mais jogo. Não assisto mais futebol. Hein? Que isso? Não assisto. Ele já prometeu isso umas 3.000 vezes. Não assisto mais. Aquilo foi uma vergonha. Depois do Fortaleza... Quarta-feira ele está de novo em frente à televisão vendo... Não estou, não. Dessa vez eu vou mesmo. Não vou mesmo. Eu vou ligar para o Bruno aqui. Hein? Sei, deixa eu ver. Vou ligar para o Bruno aqui. Nájila, um prazer te ver e te ouvir. Bom dia, Bruno. Tudo bom? Prazer é meu. Não, só para te lembrar, estamos aqui te aguardando, tá? Tá legal. Tudo bem, tá bom. Tchau, tchau. Bom dia, Nájila. Prazer grande ter você aqui. Oi, Rosati, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Prazer é meu. Bom dia, Nájila. Oi, Paulo. Saudade de você, hein? A gente só se vê virtualmente. Pois é, a gente tem que acabar com isso, né? Mas agora apareceu um macaco aí, pô. É, o macaco. Agora o macaco. Lá em Maricá, né? Cada hora é uma coisa, né? O macaco agora quer separar a gente de novo. Que tem o macaco, gente? Eu perdi aqui o fio da conversa. É a varíola do macaco, rapaz. Tá difundindo aí de novo. Bom, isso é mais uma, né? Mais uma. Mais uma. Onde isso vai parar, não sei. Mas a nossa ideia, Nájila, era no final do ano, vão estar todos convidados, obviamente, é fazer um café da manhã presencial lá na MF, porque a gente só se vê virtualmente agora mesmo, né? É difícil. Vamos sim, vamos sim. Estava falando com o Nassif, a vantagem dos congressos anteriores é que a gente ia e ficava numa imersão. Então você largava todo o seu dia a dia e ficava lá. Bom dia, Bruno. Tudo bem? O microfone. Bom dia a todos. Bom dia, E Nájila está aí. Claro. Minha querida companheira de plantão, amiga. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bom dia. Entrei antes de você, Bruno. Puxa, quanta honra. Hoje está o frio iniciando o inverno, né? Acho que começou hoje. Começa hoje, né? Sim. Viu? Começa hoje. O céu está claro, céu azul bonito. Está igual o céu friozinho. Lá no... Esse tempinho é muito bom, né? É, muito Eu não gostoso. gosto daquele verãozão cheio de chuvas torrenciais, inundação. Aquilo ali é um complicador, né? Verdade. Esse tempo é pior. Esse tempinho é melhor. Verdade. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Mônica. Também. Tudo bem? Bom dia. Professora Vilma. Opa, Wellington. Estou aqui. Bom dia. Bom Tudo dia. bom? Tudo bem. Estou indo da plantão. Estou indo da plantão da Clínica Eva. Ah, sim. Guerreira.
Parece piada, mas não é não. Você está indo ao plantão na Clínica Ego, mas você Sim. também figura lá nas páginas do livro Leito 7. Estou indo dar plantão, é mole? Como Tudo bem, pessoa tudo que bem. empunhava a bandeira da interdisciplinaridade lá nos anos 90, mas eu já descobri que você ainda começou ainda antes dos anos 90. É isso aí. Você está bem? Tudo bem, tudo ótimo, tudo tranquilo. Está de parabéns pelo livro, hein? Muito obrigado. Já Muito obrigado. estou com ele. Já consegui. Bom dia, Ricardo. Estou Pois vendo é. aqui uma amiga, doutora Flamínia, da área de farmácia. Doutora Flamínia está participando. Isso. Ela, nós estudamos juntos ainda no ensino médio e ela trabalha aqui na UF também, professora de farmácia. Muito bom para nós ter ela aqui participando. Fico com o convite sempre. Muito bom, muito bom. Doutor Wagner também, pessoa que eu admiro muito também, da área de geriatria, gerontologia interdisciplinar. Prazer. Mário Gaspar e Wagner, estão aqui participando. Prazer. Bom ter vocês aqui. Prazer, Wellington. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, Wellington. Muito obrigado. Eu tenho uma voz conhecida agora, mas não estou localizando quem. Aguardando mais um minutinho. Leonor, As pessoas estão entrando aí. Vou beber um pouquinho do meu leitinho da parte da manhã. Isso. Eu vou beber água. Bruno, esse é o seu primeiro livro? Não, né? Você já tem outros livros antes. Vocês estão me ouvindo bem, né? Posso falar nesse tom de voz? Alto e bom som. Que bom. Na verdade, lá no ano de 2001, nós publicamos um livro, mas era um livro técnico na área de cardiogeriatria. Era um livro pequeno, fazia parte de uma coleção. O editor era o professor Evandro, me pediu que eu escrevesse sobre cardiogeriatria. E um outro livro que eu fui co-editor, que era um livro de semiologia médica, também mais ou menos no mesmo ano, ou um pouquinho antes, e que era uma homenagem ao professor Raul Carlos Pareto Júnior. Então, o Eduardo Nani, Geraldo Victor, todos nós editamos aquele livro junto. O professor Romeu também. Mas, na verdade, muito antes, eu cheguei a escrever um livro, um ensaio de um livro que era um romance, só que era na época ainda do disquete. Você acredita que eu consegui apagar o livro inteiro? Mas esse é o problema do livro virtual, né? Ele desaparece se não tiver muito cuidado. Agora a nuvem nos ajuda, né? É verdade, verdade. A época era a época do disquete. E eu perdi. Puxa vida, hein? Mas não tem problema, chamava-se Entre Cidades, mas era um romance que se passava entre Nova Friburgo e Niterói, e na época era do Corpo de Bombeiros, mas enfim, perdi e deixei para lá. E aí esse outro agora, eu escrevi com o intuito assim, de deixar algo que fosse útil aos pacientes
aos jovens médicos, mas não somente aos jovens, a todos. É uma tentativa de estimular uma atitude reflexiva sobre o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia enquanto profissionais. Ali você observa que há críticas a como a medicina está sendo exercida nos nossos dias, mas não são críticas pela crítica, são críticas para estimular realmente uma atitude reflexiva em relação ao que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, porque a medicina acompanhou toda essa evolução tecnológica, toda essa evolução científica, e nós passamos a nos dedicar muito à ciência, e deixamos de valorizar aquele lado humanístico da medicina que você, enquanto meu professor Luiz Augusto também, sempre, professor Pareto, sempre valorizaram tanto, a professora Vilma também está aqui presente, e tantos outros. E a medicina foi se tornando muito despersonalizada, impessoal, muito protocolar. Então, isso eu percebo nos dias de hoje, que mesmo pessoas se consultando com médicos em consultórios particulares, onde talvez haja mais tempo para se dedicar ao paciente, existe assim um mal-estar geral por causa dessa despersonalização, dessa falta de um olhar voltado para o indivíduo como um todo, para o ser humano. Porque nós não somos somente pessoas físicas, somos pessoas psíquicas, sociais, espirituais, e muitas vezes as pessoas procuram os médicos não somente por causa de problemas orgânicos, ou os problemas orgânicos e funcionais, né, muitas vezes estão associados, ligados a outros problemas que não propriamente físicos. Muitas vezes um problema familiar, um problema social leva a pessoa ao médico. E aí se você procura na pessoa somente doença, uma doença física, você deixa de encontrar coisas muito mais profundas que estão ali na base de todos aqueles sintomas. E é compreensível, porque há muitas pessoas necessitando de atendimento. E, por outro lado, os gestores, os quais muitas vezes eu critico, mas não é, como eu disse inicialmente, não é crítica pela crítica. Eles precisam de números e precisam dar sustentabilidade tanto ao serviço privado como ao serviço público. Isso é normal. Os serviços precisam de sustentabilidade. Só que essa preocupação ela deve ter um limite quando a gente lida com vidas humanas, com seres humanos. Precisamos buscar um equilíbrio entre a sustentabilidade que o serviço precisa, e quando eu digo sustentabilidade, eu estou dizendo lucro também. Se uma rede hospitalar tem ações na bolsa, ela precisa atender aos seus acionistas, mas os seus acionistas também precisam de atendimento na rede. E as pessoas que estão atendendo, seja o enfermeiro, seja o nutricionista, seja o assistente social, o médico, o fisioterapeuta, também são seres humanos. Então, quando nós falamos de humanizar a assistência ao paciente, nós
temos que também humanizar aquele ser que está na sua atividade profissional. E se ele é submetido a um atendimento muito grande de pessoas, submetido à pressão do tempo, esse atendimento de qualidade ele se perde, o que gera um mal-estar entre pacientes. Um mal-estar entre pacientes e médicos também. Então, eu busco ali no que eu escrevo referências à literatura, porque eu gosto muito, muito de ler, né? Eu acho que a leitura é muito importante. E muitas vezes você, como médico, você tem uma forma de ler e de interpretar. Assim como o advogado também tem o seu jeito de ler Shakespeare, de ler Cervantes, de ler os clássicos da literatura. Outro dia eu me surpreendi com um livro numa livraria, cujo o título era Como os Advogados Leem os Clássicos. E então, um dos capítulos que eu mais me diverti ao escrever esse livro de título Leito 7 foi justamente cujo título é Como a literatura pode ajudar, aprimorar a prática médica, né? E então ali eu ali me diverti, até escrevi esse capítulo aqui poderia ter um nome de Como os Médicos Leem os Clássicos. E então ali eu vou citando alguns grandes autores, e não havia muito mais para eu citar, mas aí o livro ia se tornar um outro livro, aquele capítulo poderia se tornar um outro livro, na verdade, porque há muito o que aprender na literatura não médica para a prática. Porque quando um autor como Dostoiévski ou qualquer outro, pode ser não precisa ser um clássico, pode ser um livro de entretenimento que muitas vezes a academia não valoriza muito, como um Ken Follett e tantos outros. Ken Follett, que aliás eu gosto muito, aprendi muita história. Você não aprende só medicina nesses livros, você aprende muita história também, né? E de uma forma, sob o ponto de vista das pessoas comuns. Eu gosto muito disso, de aprender história e geografia, ou outras coisas, através de pessoas comuns. E eles colocam ali personagens comuns. Então, quando um autor desse descreve o fulano de tal prendeu a respiração, mudou sua respiração, passou, fez o gesto tal. Isso é uma observação de como as pessoas reagem, né? Ou pegou o cigarro e acendeu. Isso, a pessoa não vai fazer isso numa consulta médica, mas virou-se na cadeira. Então, essa linguagem não verbal, ela faz parte do dia a dia médico. Muitas vezes, quando nós somos jovens, nós não captamos isso ainda. Nós estamos ainda naquela fase de aprendizado, né? Nós começamos a desenvolver isso. E com o tempo, quando você tem bem sedimentado fisiopatologia das doenças, semiologia, enfim, história natural das doenças, e aí você começa a perceber melhor essa linguagem não verbal do paciente. E o autor de romances, ele descreve bem isso. Então, eu acredito que você ler outras coisas que não os livros técnicos, você acaba aprendendo medicina também. Bem, e além disso, tem muitas outras referências. Eu gosto muito, até muitas vezes eu cito isso em aulas lá no curso, na pós-graduação de geriatria e gerontologia. Eu cito um trecho do Machado de Assis, lá nos anos, no século XIX ainda,
em que ele publica, se eu não me engano, em 1880. Eu estou pegando aqui o livro, tá bem? Interessante que eu já fui entrando no assunto sem que o professor Rosati me apresentasse, né? Nós começamos a conversar. Não, foi muito bom. Foi assim, tão informalmente que já está acontecendo, né? Sem precisar fazer formalidade nenhuma. Mas tudo bem, mas a gente ainda vai conversar sobre isso. Perfeito, perfeito. Bom, então, se me permitir, só para apresentar aqui uma pequena aula sobre comorbidades, que o gênio do Cosme Velho, nosso grande escritor brasileiro, Machado de Assis, nos dá em relação a comorbidades, né? Então, tem lá em Brás Cubas, né? Só lembrando que é um defunto descrevendo as pessoas que estão no entorno, no seu velório, né? E aí ele diz assim: a segunda pessoa era um parente de Virgília, o Viegas, um cangalho de 70 invernos. Ora, alguém que está com 70 invernos lembra até, e não 70 verões, né? Lembra alguém com depressão, né, a princípio. Mas chupado e amarelado, que padecia de um reumatismo teimoso, de uma asma não menos teimosa e de uma lesão de coração. Era um hospital concentrado. Os olhos, porém, luziam de muita vida e saúde. Então, percebam como ele nomeia uma pessoa com diferentes doenças na mesma pessoa, né? Polipatologia. Hoje, talvez, nós, em vez de chamá-lo de um hospital concentrado, eu acho que nós chamamos de farmácia ambulante ou drogaria ambulante, para ficar mais atual ainda, dada a quantidade de medicamentos que um paciente toma nos nossos dias, né, para tratar as doenças. Então, você acaba, se você tiver um olhar, né, médico interessado em saúde, você acaba percebendo nos autores de ficção, né, de ficção, coisas relacionadas à medicina ou assistência à saúde, porque não é só ligado ao médico, às vezes é ligado à odontologia, assistência de enfermagem. Então, isso não é só no livro. Como eu sou uma pessoa normal, eu não somente leio, eu também assisto séries, assisto filmes, né? Então, reportagens, também vídeos, e em tudo você acaba captando algumas coisas relacionadas à nossa prática profissional. E aí eu tenho muito disso, de ficar guardando aquelas coisas. Então, sempre que eu ia a um congresso, que eu assistia alguém e colocava lá uma frase de Shakespeare ou de qualquer outro autor, aí eu vibrava, puxa, como é bom você entrelaçar conhecimentos, né? E isso não é uma coisa nova. Eu comento até no livro que a revista JAMA, quando foi lançada no seu primeiro volume, em 1823, ela já fazia uma referência a Shakespeare, né? Então, e assim por diante. Até hoje, muitas vezes, até quando você escreve um capítulo não, um artigo científico mesmo, você precisa começar com uma boa frase, né? Então, quando eu vou escrever, por exemplo, sobre hipertensão no idoso, né, eu tenho que colocar ali uma primeira frase que venha a atrair o leitor interessado. Então, como que a gente atrai o leitor interessado? Como que nós mostramos a importância daquele tema? Mostrando dados epidemiológicos, por exemplo, na introdução. Não os dados em números especificamente, mas fazendo uma referência. Por exemplo, a população brasileira está envelhecendo.
mais de 50% dessa população tem hipertensão. Pronto, eu já mostrei a importância daquele tema, eu já estou chamando a atenção. E o escritor, ele deve fazer a mesma coisa, ele tem que colocar uma primeira frase, né, que vem abordar. Quando você escreve um texto, por exemplo, nem sempre você, digamos, você começa bem, né? Eu, neste livro mesmo, colocando assim para fora, né, como que eu desenvolvi, eu comecei escrevendo assim, semiologia, é o estudo dos sinais, sintomas, dos signos e tal, enfim, comecei a escrever, falei, puxa, mas isso aqui está muito cru, muito duro, muito bruto para um leitor comum, né, não médico ou não estudante de medicina, começar a ler isso aqui dessa forma. Aí eu fiquei pensando, aí eu me inspirei no livro Anna Karenina, do Tolstói, que ele tem uma das frases, na verdade a frase é considerada uma das mais belas e atraentes do leitor no mundo, até hoje, que ele começa assim, todas as famílias felizes são parecidas, não sei se vocês lembram, todas as famílias felizes são parecidas, as infelizes são infelizes cada uma ao seu jeito, é mais ou menos isso que ele diz lá na frase. Aí quando eu comecei a escrever esse livro, eu na verdade, eu estava tomando banho pensando no livro, e aí eu acho que aquele início não está bom, aí eu pensei assim, peraí, todas as profissões têm seus termos técnicos. Alguns são fáceis de entender quando bem explicados. E aí eu comecei a falar sobre o que é anamnese, o que é semiologia, né, o que é um sinal patognomônico ou não, e assim eu fui desenvolvendo o livro, né? Então, eu acho que isso faz parte, você desenvolver assim, uma pedra bruta, né, você ter uma pedra bruta ali, e ali você vai lapidando. Eu tenho certeza, eu fiz revisões e mais revisões, e ainda assim, talvez possível, ainda encontro um errinho lá ou outro de digitação e tal, mas você vai assim, lapidando o texto, melhorando a forma de você dizer as coisas, de forma que você empregue um ritmo, empregue uma forma mais palatável, né, para a leitura. Eu falo a beça, né? Não, Bruno, estava ótimo. Você, como você disse muito bem, eu não cheguei nem a fazer a apresentação, embora você dispense apresentações, né? Mas eu vou apresentar o Bruno aqui. Eu conheço o Bruno do Antônio Pio, da época que ele era acadêmico de medicina, né? Foi quando ele se inspirou para escrever esse livro, né? Quando ele era acadêmico de medicina e visitou uma enfermaria e foi fazer, segundo ele conta, a sua primeira anamnese, né? E o Bruno sempre se caracterizou, além de uma grande vontade de aprender, além de um profissional assim que já se via que ia ser um profissional fantástico como ele também de ser uma pessoa muito gentil e muito interessada, né? Que são características marcantes do Bruno. E sabendo do lançamento que ele estava fazendo do livro, que é uma reflexão sobre a nossa atividade médica e sobre a medicina em geral, eu achei que seria imperdível trazê-lo aqui para a gente poder exatamente conversar um pouco sobre isso, né? Porque a minha impressão, vou dizer impressão, mas eu tenho certeza, mas é uma certeza pessoal, né? Que há uma insatisfação generalizada. Há uma insatisfação dos pacientes, que acham que são mal atendidos. Há uma insatisfação dos médicos, que acham que não são valorizados e que está muito difícil fazer medicina, né? Há uma insatisfação generalizada e isso é uma coisa muito ruim, porque vai levando a uma dissociação entre uma coisa que devia ser unida, quer dizer, os pacientes e os médicos deviam estar unidos em busca de uma coisa comum, que é uma saúde melhor, né? Mas, por outro lado, a gente vê o seguinte,
você fala em medicina sem pressa, em slow medicine, e nós temos aí a Organização Mundial de Saúde dizendo que a consulta tem que durar 15 minutos, né? Tem uma amiga da minha filha que mora no Canadá. Ela falou que ela fica com pena dos médicos, porque é uma pressão permanente, essa história dos 15 minutos, ninguém deixa que a consulta seja maior e tem que resolver tudo, tem que ter números no final. E aí, essa questão da qualidade da consulta, especialmente de você acolher uma pessoa que está sofrendo e que está querendo uma compreensão, né? A pessoa não entende medicina, ele não entende da dinâmica das coisas, né? Acho que você aborda muito bem isso. E eu vou contar aqui, quem já leu o livro já sabe, né? Mas leito 7 é porque o Bruno se dirigiu para o paciente para fazer a anamnese, perguntou o nome e ele respondeu leito 7. Aí o Bruno insistiu, não, mas o seu nome, ele falou leito 7. No final era um paciente muito crítico que estava ali, e ele verificou que ele tinha se transformado no leito 7, né? Então, foi o papel o nome que deram a ele foi renomeado como leito 7. Inclusive, depois, tem outros diálogos com o autor, o Bruno, que ele cita, se compara, né, a personagens de Machado de Assis e de Shakespeare, né? Porque relatando coisas que aconteciam na enfermaria, ou seja, ele era uma pessoa muito crítica, ele queria uma conversa, mas ninguém queria dar conversa para ele, não. Então, ali era leito 7, tem isso, assim, vai fazer tais e tais exames, tomou tais remédios, e vamos para o leito 8, né? Então, eu acho que a situação é mais ou menos essa. Então, eu agradeço muito a presença de todos, sem a presença de vocês todos aqui. Isso seria impossível fazer essa reunião, e agradeço especialmente a presença do Bruno, mas nós ainda estamos no começo, né? Eu queria saber, Bruno, o que te motivou a escrever, que você já está falando, e como é que foi esse processo da escrita? Assim, como você lida com essa questão da escrita? Você já falou da revisão. Eu tenho muita dificuldade de colocar alguma coisa escrita também. Eu revejo uma vez, 2 vezes, sempre vai aparecendo coisa, eu vou mudando aquilo. O Luiz Augusto me disse que ele revê 10 vezes e depois ele desiste. Porque sempre tem coisa para mudar. Ele vai fazendo revisão e depois ele desiste e aceita aquela última versão como a definitiva, né? Então eu queria saber como você age nisso aí. O professor Luiz Augusto descreveu perfeitamente, né? Nós fazemos muitas revisões. A escrita é um trabalho solitário, né? Quantas vezes eu falava assim, eu estou com vontade de ler, mas eu estou com coisas aqui na cabeça que eu preciso colocar para fora. Então, começava a escrever em vez de ler. Então, você acaba ficando naquele conflito muitas vezes. Eu quero ler, mas aí eu quero escrever também. E escrever é um trabalho hercúleo, um trabalho realmente de lapidação, ter as ideias, colocar ao papel e depois, não ficou muito bom isso aqui, deixa eu escrever novamente. Então, é um trabalho realmente assim, que demanda bastante tempo, né, da família, de outras atividades, mas que eu fiz com o maior prazer. Eu acho que a primeira coisa é você talvez ter um pouco... Eu nem me considero assim um escritor, né? Eu escrevi um livro, né? Não tenho nem assim, eu vou escrever outros. Não, eu escrevi esse que eu tinha algo a dizer, né? E publiquei aí de forma independente, né? Em livro digital, em e-book. Mas é importante você ter uma cabeça de escritor. Eu lembro que desde adolescente eu via as coisas e falava assim, um dia eu vou escrever sobre isso aí que aconteceu. Então, você acaba guardando determinados fatos, determinados episódios, determinadas mensagens, e a partir dali você acaba desenvolvendo o seu texto. Mas eu queria também dizer aqui, porque
Por acaso, eu vejo aqui algumas pessoas, não dá para ver todas, mas eu estou... esse momento aqui da entrevista sobre um livro que aconteceu nos anos 80, né, digamos, a história que dá o nome ao livro ocorreu nos anos 80, quando eu era estudante. Então, é muito interessante para mim ser entrevistado por você, Rosati, que foi meu professor naquela época. Então, é uma experiência assim, muito interessante. E aí a experiência se torna ainda mais interessante quando eu vejo a professora Vilma, vejo o professor Cristóvão Clemente, que ele quem me ensinou a entubar no CTI do Antônio Pedro, olha só. Né? Eu fui... quem me ensinou intubação foi o professor Cristóvão, de plantão comigo no CTI, né? Eu de plantão com ele, e o professor Samuel, à época, me ensinando a intubar. Né? Então, é uma experiência muito interessante, assim como o professor Ricardo Onofre, que está aqui também, são os que eu vejo, Luiz Augusto, eu não vi, não estou vendo Luiz Augusto aqui nesse momento, Luiz Augusto Freitas, né? Então, é uma experiência assim, muito, muito interessante. A outra coisa é o seguinte, é que existe um movimento no mundo que eu não sabia que existia, chamado Slow Medicine. Ou seja, a medicina sem pressa traduzida para o português. Eu descobri esse movimento que eu fazia uma pós-graduação de geriatria clínica online, na verdade, ela da Universidade do Porto, junto com a PUC do Rio Grande do Sul. E nós tínhamos um grupo de WhatsApp da turma. E então, uma das alunas falou, porque o Slow Medicine... Eu falei, alguém comentou aí em algum momento sobre Slow Medicine? O que é isso? Aí a pessoa me explicou, não, é um movimento que existe aí no mundo sobre medicina sem pressa e tal. Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu falei, puxa, mas isso aqui é exatamente o que eu faço. Eu nunca consegui me encaixar muito bem nesse negócio da consulta dos 15 minutos. Eu acho que eu ia morrer lá no Canadá, então, atendendo em 15 minutos, assim como eu não me adaptei muito bem atendendo nos ambulatórios do Hospital Antônio Pedro, quando eu quis fazer o primeiro ambulatório de cardiologia do muito idoso, lá nos anos 90 ainda. Porque existia uma pressão para atender mais gente e aí a qualidade começa a ser comprometida, né, do atendimento, que o idoso demanda mais tempo. E aí, esse movimento, eu fui pesquisar sobre esse movimento e eu descobri que aqui no Brasil tem pioneiros nesse movimento, que é o doutor José Carlos Campos Velho, lá em São Paulo, com o doutor Birolini. Outro dia o professor Caldas até colocou, que foi meu professor de semiologia, inclusive, colocou um artigo do Dr. Birolini a respeito. E aí depois eu descobri que na Itália existe um movimento forte sobre isso, existe uma associação de Slow Medicine lá na Itália, e existia um livro que era aquele livro assim, fantástico sobre o tema. Vocês me permitem, eu pego o livro aqui agora. Só um minuto. Bom, enquanto o Bruno foi pegar o livro... Pronto, tá aqui. Esse livro. Não sei se dá para ver aí direitinho. Tá. Ou seja, chama-se My Mother, Your Mother. Bruno. Oi? Um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás, aqui. Ó. Aí ficou... Isso. My Mother... Your Mother. Your Mother. Perfeito. Um médico que ele é falecido recentemente, Dr. McAuliffe, Dennis McAuliffe, é americano, e escreveu esse livro que não tem tradução para o português. Aliás, eu cito muitos livros neste livro, escritos em inglês e que até hoje não foram traduzidos, como os livros da doutora Vitória Sweet. Tem livros interessantes sobre o tema também. Então, foi um livro assim, seminal, né? E que tem inspirado outros autores. Recentemente, nos nossos grupos de WhatsApp,
uma médica brasileira, oncologista, doutora Ana Lúcia Coradazzi. Eu vi em vários grupos de WhatsApp as pessoas compartilhando algo sobre o livro que ela escreveu na área de oncologia, e foi publicado agora em setembro de 2021. E ela fala que esse livro também a inspirou, né? Ela fala sobre oncologia sem pressa, e foi o primeiro livro em língua portuguesa, em 2021. E o meu acaba sendo o segundo livro aí em língua portuguesa. Tem um livro também de uma assistente social que também aborda esse assunto da importância de se dar atenção às pessoas, né, que estão internadas em situações difíceis. Então, Ô, Bruno, me permite uma parte aqui? Então, eu acho que você citou o movimento Slow Medicine, né? Isso. Então, eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão um pouquinho sobre isso, né? Me parece que o movimento iniciador disso tudo foi um movimento chamado de Slow Food. Uhum. Esse movimento Slow Food, o símbolo é um caracol. Então, é chamado italiano la chiocciola, né? É um caracol. E esse movimento começou na região do Piemonte, na Itália. Por quê? Para se contrapor ao fast food, que vinha avassaladoramente, acabando com todas as culturas locais, com toda forma de comer local e tradicional, e impondo um padrão, né, único para o mundo inteiro de alimentação, né? Então, isso aí causou um incômodo enorme em vários pontos do mundo, né? Ontem mesmo eu levei meus netos ao McDonald's. É aquele esquema, né? É o fast food direto. Então, foi criado esse movimento slow food, né? E certamente isso inspirou vários outros movimentos. E o Marco Bobbio, não sei se você conhece o Marco Bobbio, foi o que Sim. escreveu, né? Primeiro ele escreveu O Doente Imaginado, né? E posteriormente ele escreveu mais sobre o Slow Food. E o Dário Birolini é um monstro da medicina brasileira. Coube a ele uma emergência lá em São Paulo, ele é cirurgião. Então, ele era chefe da emergência. Mas o camarada é tão, assim, empreendedor, que ele transformou aquilo num departamento. Então, o negócio cresceu tanto que virou um departamento, e foi ele que recebeu aqui, no caso, o Marco Bobbio, né? E ele passou a ser um dos divulgadores da Slow Medicine aqui no Brasil, né? Bom, era só para dar um toque aí, para colaborar aí com a conversa que está tão boa, né? Ok. Perfeito, perfeito. A outra coisa do livro é o seguinte, é que eu me sentia sempre um pouco incomodado nas sessões clínicas, onde nós tanto aprendemos, com a frieza dos casos clínicos. Então, eu acabava romanceando alguns casos clínicos, dando nomes trocados às pessoas, e situações em que eu relatava como pequenas histórias, né? E aí eu uso muito disso no livro para ilustrar, né, a abordagem dos temas. Então, daí a história que você acabou de mencionar aí do Leito 7, e há outras histórias. Existe um capítulo de espiritualidade, existe um capítulo sobre sensibilidade, um capítulo sobre dor, um capítulo sobre cuidados paliativos, um capítulo sobre a necessidade de você ter um médico seu, né, de verdade, e também da assistência pública, fixar os seus profissionais de saúde onde eles trabalham, né? Há essa necessidade, porque senão os médicos ficam trocando sempre, né, no posto de saúde, principalmente, e aí, porque não há um incentivo para fixar o profissional de saúde ali. Então, aquele médico que conhece o paciente de longa data, e essa é uma reclamação constante dos pacientes na rede pública. Então, eu acabo contando pequenas histórias, né, reais, trocando os nomes, evidentemente,
para ilustrar esses temas. Em muitos capítulos eu fiz isso. Então, assim, a principal mensagem, né, que eu queria passar é o seguinte, é que não importa quantos títulos você tenha, o luxo do seu consultório, ou onde você esteja, seja privado ou público, a gente tem que ter em mente que nós somos doutores em seres humanos. Essa é que é a verdade. Quando eu descrevo isso no prefácio, dizendo o seguinte, que quando nós saímos da faculdade, nós somos chamados de doutores, né? Mas doutores em quê? Doutor em ciência? Doutor em medicina? Não, nós somos doutores em gente mesmo, né? E isso é que é importante, né? Nós somos chamados de doutores para sermos doutores em seres humanos. Essa que é a verdade e é o principal. Então, em um dos capítulos mesmo, eu descrevo que eu recebo um paciente no consultório e eu fiquei surpreso. Eu disse a ele, você sabe que do médico de onde você está vindo é uma das maiores autoridades no Brasil e talvez no mundo sobre o seu problema? E aí ele me respondeu, aí eu aprendi com ele, olha, o senhor não precisa saber tudo que ele sabe, não. Se o senhor me tratar como gente, já tá muito bom. Então, você vê a necessidade das pessoas, a pessoa com uma doença grave, muito grave, mas ele só queria ter atenção, né? Que alguém o ouvisse, né? Então, isso aí é muito importante. Não adianta você ser cientista. E hoje mesmo na faculdade, essa é uma mensagem também importante. A faculdade de medicina hoje, eu percebo, vejam bem, essa não é uma crítica por crítica, mas isso eu vejo, não é só na Universidade Federal Fluminense, isso é no mundo, é um fenômeno mundial. Existe uma supervalorização da ciência. E aí, em relação à valorização da ciência, o que acontece? O aluno melhor é aquele aluno que é bom de Excel, o aluno melhor é o bom de pacote de análise estatística, é o bom de estatística, de fazer slides bacanas, enfim, produção científica, aquele que ajuda na produção científica, esse é o aluno bom, né? E acaba que há um prejuízo da valorização da comunicação, de ensinar comunicação, ensinar relação médico-paciente. E aí a pessoa sai dali como um brilhante cientista, né, e acaba não tendo tido uma boa formação. Existem pessoas que já nascem naturalmente com aquele dom de se comunicar bem, de atender a pessoa de uma forma holística, isso já é natural da pessoa, de dar atenção. Agora, nem todos. Então, é muito importante que a formação seja voltada para esse lado humanístico. E aí o aluno que é assim, digamos, que é bom de relação médico-paciente, então, mas não é bom de estatística, por exemplo, acaba sendo deixado um pouco de lado. Então, é muito importante a gente procurar juntar essas características numa pessoa só. E aí você vai formar médicos que atenderão à demanda da sociedade, a demanda do ser humano, que é qual? Resolver o seu problema com excelência, né? A gente está sempre buscando excelência, estamos sempre aprendendo, não somos perfeitos, mas buscamos sempre, né, melhorar. Mas com atenção ao ser humano. Acho que isso é um outro ponto assim, muito importante aqui da nossa conversa, né? E a universidade, as novas gerações, elas têm que se contrapor a essa pressão que existe sobre o profissional de saúde em relação a volume de atendimentos, né? Número de pacientes internados a serem assistidos e como você disse no início, o slow medicine veio e o slow food veio para se contrapor ao fast food, né? Então, acho que sempre há
um contraponto na sociedade. A sociedade evolui assim. Na política também é assim, né? Você um se contrapõe ao outro, vem um movimento, daqui a pouco vem outro. Sempre a gente tentando, de alguma forma, melhorar a vida, né? E que não é fácil. Bom, eu acho que a conversa tá muito boa e poderia prosseguir aqui muito, mas eu gostaria de ouvir os outros participantes que estão aqui também, né? Qual é a ideia deles? O que Wagner Silva levantou a mão, queria ouvi-lo. Por favor, Wagner. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o Wellington pelo livro dele, né? E, coincidentemente, é um assunto que me é muito sensível também, né? Eu conheço particularmente o José Carlos, o velho, né? E também tive a oportunidade de escrever um livro. Acho que a gente vai ficando um pouco mais vivido na profissão, a gente dá vontade da gente compartilhar, né? Eu me formei em 1980, fui aluno do Wellington na pós-geriatria, né? E agora eu queria fazer uma colocação para o Wellington sobre essa questão do relacionamento médico-paciente, em que ele aborda muito bem, mas que me parece, Wellington, que é uma doença, é um problema que não é somente do médico, né? É um problema da sociedade, porque assim como a gente tem muita pressa, a gente é submetido a essa pressa para atender os pacientes chegam para a gente também com muita pressa. Com muita pressa. E a questão da tecnologia, em que a gente fala assim, hoje o médico não examina o paciente, só pede exame. Mas o paciente também, muitas das vezes, ele não quer ser examinado, Wellington. Quando você chega para o paciente assim, olha, eu vou examinar e tal, o senhor não vai pedir a tomografia? O senhor não vai pedir esse exame assim, assim? Então, assim, eu acho que a tecnologia ela vem nos auxiliar muito na prática médica, né? Mas acabou tornando essa sociedade um pouco doente. A sociedade, tanto o médico como o paciente, né? Nessa pressa, né, de querer exame, de querer resultado de exame. Então, é assim, eu acho que a doença, essa doença social, ela não envolve somente o médico. O paciente também está doente. Parece até... Verdade. Obrigado, Wagner. É isso mesmo. A pressão não é só no médico. A pressão é na sociedade também, pela pressa, pelos resultados. Quem um médico resolveu tudo rapidamente, acha que um punhado de exame vai resolver, e infelizmente as coisas não são assim, né? Excelente sua participação. Bem, temos uma lista aqui de pessoas querendo se pronunciar. Por ordem de chamada, foi o Paulo César Nancy. Gostaria de parabenizar o Wellington pela iniciativa de escrever. Escrever é fundamental em tudo, né? Principalmente a anamnese, né? Escrever a anamnese no prontuário. Aí a gente diz que o prontuário está vazio. E aí já começa por aí, né? Quando você escreveu o Leito 7, eu me lembrei, o Moisés vai ficar muito satisfeito, é o Osler. Osler foi o cara que ele é o paradigma de ouvir. Tem uma pintura clássica que é um cidadão sentado no leito de uma criança com a mão no queixo ouvindo. Aquele ali nada mais é do que o Osler. É ouvir, 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 ouvir. E hoje o médico não quer mais ouvir. Como foi dito aqui também, o doente também não quer mais falar. O doente quer dizer, eu estou com dor de barriga, me dá um remédio que quer ir embora. Outra coisa também é a literatura, né? A literatura. Eu sempre gosto de citar o Derrida. O Derrida, quando fala o seguinte, a literatura é uma das boas coisas do mundo, ou melhor, a literatura é melhor que o mundo. A literatura... Gostei muito. Hein? Adorei ouvir isso. Derrida é um filósofo francês. Obrigado. Que morreu recentemente. Então, a literatura, não só a literatura médica, mas a literatura médica imbricada com a literatura clássica é divino.
é divino. Fiquei muito feliz também quando você falou na Slow Medicine e quando o Rosati citou o Dario Birulini. Eu tive o prazer de conhecer o Dario Birulini. Dario Birulini é um cirurgião atípico. Ele é mais clínico do que cirurgião. Então, ele conseguiu, trazendo o Bobbio aqui em São Paulo, parece que existe dentro da cadeira de clínica médica da USP, existe uma unidade de slow medicine, onde é ensinada aos alunos, né, a arte de fazer uma medicina tranquila, com calma, à la Rogério Estrela. Então, é reconfortante, né, quando a gente vê um médico escrever sobre a não medicina, né? Isso que está em moda agora. Mais uma vez, Wellington, parabéns por você ter se dedicado a escrever fora da medicina, apesar do título do livro seja o Leito 7. Muito obrigado pelo seu comentário. Quando você lê outros autores, literatura ou qualquer outro livro é uma oportunidade de você conversar com médicos brilhantes, né? Autores brilhantes, mentes brilhantes, que é melhor dizer. E aí você acabou de citar aí o Derrida, né? Então, gostei muito de ouvir. E feliz também de saber que o professor Rogério Estrela está aí presente também. Agora estou vendo ele aqui na tela. O professor Moisés Damasceno também está aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Fico muito honrado. Moisés está sempre Souto presente, também. sempre. E tantos outros. Bom, obrigado, Paulo César. Então, na sequência, a professora Vilma quer fazer algum comentário. Professora Vilma, me ouve? O microfone está desligado da professora Vilma. Professora Vilma, seu microfone está desligado. Pronto, já liguei. Ótimo. Gente, bom dia a todos. É com muito prazer. Nós não estamos te vendo, viu? É porque eu estou de máscara. Sim. Eu estou de máscara, eu estou no hospital. A câmera estava só filmando acima. Tá. Tudo bem. É com muito prazer que eu estou participando desse evento, desse momento de crescimento do Wellington Bruno. Wellington, o que ficou muito marcado nessa historinha sua de vida é essa sensibilidade que você tem. Todo mundo sabe disso. E quando você falou da nossa escuta, né? Eu fico muito triste quando nós escutamos falar mal do médico. Porque o médico não olha nem para a minha cara, o médico está logo dando a receita. E isso me agride terrivelmente. Terrivelmente. Porque eu sempre digo o seguinte, na nossa porta de atendimento, bate 80% de problemas sociais. 20% são doenças. E as doenças a gente consegue, com todo o avanço tecnológico, resolver. Mas esses problemas sociais que são muito difíceis, porque depende de tudo. Não depende só de você, nem do paciente, depende de toda a estrutura política e social do país. Então, esse destaque aí ficou bem evidente e eu acho realmente muito importante. Agora, eu queria te dizer o seguinte, ter paciência para ouvir o paciente. Toda pessoa que vem nos buscar, ele vem querendo alguma coisa, não é? Ele está pedindo socorro de alguma coisa. Então, a gente precisa ter paciência. Nós não vamos nem falar aqui por que muitas vezes não temos paciência, porque a gente não vai nem discutir isso agora. Mas eu quero te dizer o seguinte, minha filha falava assim, mãe, por que você e o papai leem tantas coisas além da medicina? Por que na biblioteca aqui tem tantos livros que não é só de medicina? Exatamente por isso. Eu tive um grande exemplo na minha vida, que foi meu marido, Wilson Câmara, que era um cara que lia terrivelmente. E aprendi também a ler muito durante a minha vida. Então, ter na estante, e isso você aprendeu na gerontologia, na ciência do envelhecimento, lembra? O que nós falamos sempre? Quando você estuda a ciência do envelhecimento, você vai ter na cabeceira, e ainda mais com a ação interdisciplinar, que vai permitir exatamente o que você está falando, essa visão holística, essa visão humana, inserir a família
no seu contexto de tratamento, você vai colocar na cabeceira livros que você nunca pensou que ia ler. Nunca. Isso você aprendeu lá também. Você já tinha esse perfil, eu tenho certeza, quando você escreveu aquele livro de cardiogeriatria, quando você assistiu uma aula, em que nós fazíamos uma aula em que entrava um cirurgião, um clínico e um gastro, uma coisa assim, você saiu da sala e falou, professora, essa aula tem que ser gravada, porque coisas que realmente a gente aprende na Geronto. Então, você é uma pessoa muito especial, eu devo 1000 favores a você, com muito carinho, você está na lista das pessoas que eu amo muito na vida, e você me dá esse exemplo de humanidade, esse exemplo de ouvir as pessoas, de querer crescer, de querer aprender e de dar em volta, porque o que nós temos que fazer com o médico é dar de volta o nosso conhecimento. Mas esse conhecimento a gente tem que dar de uma maneira afetiva, e às vezes não é possível isso. Então, a gerontologia faz isso, faz com que você se humanize, faz com que você consiga estudar outras coisas. Então, quando você faz um grupo com ação interdisciplinar, você vai aprender com cada um daquele profissional que está no grupo, e aí você vai ler livro de sociologia, de filosofia, coisas que você nunca pensou. E é muito importante o que você falou na formação médica. E isso é uma coisa que nós temos que ter cuidado. Nós estamos muito preocupados de ensinar tecnologia, mas a gente tem que ensinar essa relação profissional-paciente, essa relação humana, que é uma relação de troca, de quem está precisando e de quem precisa ajudar. Parabéns, eu tenho todo o carinho por você, você sabe disso. Muito obrigada por ter nos proporcionado esse livro. Eu já li, estou gostando muito, 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 tá bom? Professora Vilma, muito obrigado. É muito importante também o Wellington, exatamente na linha que a professora Vilma falou, né? Falar da prática, que não é só a pessoa ler e estudar, é importante exatamente essa prática para poder aperfeiçoar o fato de você ter empatia, né? De entender o outro pelo lado dele também, né? Bem, então, na sequência aqui, eu vou passar a palavra para o Moisés, que levantou a mão. Bom dia, Moisés. Bom dia, professor Lati. Bom dia a todos. Bruno, antes de mais nada, cara, parabéns, cara. Assim, sensacional. Eu estou acompanhando aí a história do lançamento do seu livro desde que você colocou no grupo, né? E eu baixei o livro. E hoje eu levantei bem cedo, porque eu falei, antes de entrar, eu vou começar a ler o livro do Bruno, né? E já tive aí a felicidade de poder ler o Leito 7, que é o seu capítulo número 1, o prefácio. Então, assim, antes de mais nada, parabéns, porque o teu livro, eu acho que ele já está cumprindo parte do que você gostaria, porque só dele ter sido lançado, só dele estar abordando assuntos que a gente vê em vários livros, assim, se você procurar, eu também sou um rato de livraria digital, a gente tem muita coisa em língua estrangeira que hoje procura olhar a medicina pelo lado técnico, né? Mas do ponto de vista do Brasil, a gente não tem quase nada. Então, o teu livro aí, eu acho que já sai aparecendo como um livro que a gente tem que indicar. E mais até do que para nós mesmos, que nos divertimos lendo também, porque eu acho que muitos de nós nos vemos nas suas histórias, a gente precisa, de alguma maneira, sensibilizar os alunos, né? A gente precisa sensibilizar a garotada para que eles também valorizem esse tipo de coisa. Eu acho que tem muitas mensagens no seu livro, tem muitas mensagens nesse papo que o Rosati conseguiu propiciar. Rosati, parabéns aí por já ter trazido o Bruno. Eu já vou te dizer, Bruno, você vai receber convite meu muito em breve, porque a gente tem que explorar você o máximo possível, no sentido de poder provocar mais e mais pessoas para poder debater, para poder refletir, mas mais do que refletir, eu acho que ainda tem compromisso em tentar agir de alguma forma, né? Então, assim, tem muito para ser falado, mas eu quero fazer 2 comentários só. O primeiro, você falou aí da Slow Medicine, o Rosati lembrou muitíssimo bem de todo o histórico. A gente deu muito azar na pandemia, porque o Marco Bobbio, estava vindo ao Rio em 2020, ele viria no mês de abril,
O pessoal de Itaperuna tem uma proximidade muito grande. Tem uma colega nossa, médica, jovem, que é adepta. Existe já a Sociedade Brasileira do Slow Medicine, né? A gente já teve 2 congressos, eu cheguei a conseguir no segundo, que foi em São Paulo, em 2019, um ano antes da pandemia, e a gente estava começando a fazer um movimento, eu tinha até conversado com o próprio professor Rosati, da gente tentar fazer um movimento aqui no Rio para ter algo, porque oficialmente não tem. O que tem é uma representante, uma colega médica jovem lá de Itaperuna. E ela estava trazendo o Bob, o Blá para Itaperuna, e eu estava conseguindo trazer ele aqui para Niterói. Provavelmente a gente ia colocar ele na MF aí junto com o Rosati e tal, mas aí a pandemia derrubou a gente e vamos tentar ver se a gente retoma. Mas o que eu queria falar da Slow Medicine, e eu concordo com ela, abraço a ideia, mas eu acho, e aí, se não me engano, acho que foi o Cristóvão que foi o primeiro a falar, eu não o conheço, por isso que eu acho que eu não memorizei o nome, mas ele colocou uma coisa muito importante, assim, a gente às vezes conversa muito sobre esse lado nosso nostálgico da medicina que eu aprendi, né, que foi a mesma, provavelmente, que você, Bruno, que eu acho que a gente é contemporâneo, e que essa medicina, que a gente olhava para o médico e a gente conseguia enxergar naquele médico, né, e aqui estão vários deles, inclusive, o médico global, o médico inteiro, eu vou usar essas expressões, né? Ele não estava só preocupado em tratar a doença, né? Parece jargão, parece coisa fácil. Não. Ele queria tratar o paciente, ele queria tratar o ser humano, mais do que o paciente até, o ser humano. Quando a professora viu uma fala, por exemplo, de 80% ser problema social, frequentando os consultórios, eu não sei o quanto essa garotada tem essa noção hoje, né? Eu não sei o quanto a medicina hoje que está sendo ensinada, e aí, como você mesmo falou, não é uma crítica pela crítica, mas é uma crítica para fazer a gente parar e pensar, porque a gente, de alguma maneira, também acaba contribuindo, indiretamente, mas a gente precisa tratar o ser humano. E tratar o ser humano é muito mais do que ser rápido ou ser lento numa consulta. Eu acho que o segredo está em estar presente. O que eu mais tenho lido, o que eu mais tenho procurado me envolver hoje, e é uma coisa que eu acho que é o maior mal da nossa sociedade, nós não vivemos o momento presente. Isso aqui não é papo de budista, não é papo religioso, apesar de eu ser adepto de meditação e tal, mas é uma realidade. Eu, por exemplo, o Rosati sabe, o pessoal aqui, muitas das vezes, eu entro em algumas das nossas reuniões e eu estou no trânsito. Hoje eu tomei a opção de não entrar no trânsito, ainda estou em casa, para estar plenamente presente aqui nesse debate, porque quando você está presente, tudo flui. Ou seja, se você presta atenção em tudo. Então, quando a gente fala numa relação médico-paciente, numa relação com o paciente, se você está presente, e aí não me interpretem mal, 40 minutos, 10 minutos, 15 minutos podem ser a mesma coisa, desde que você consiga estar presente. O que vai dizer o tempo ou não que você precisa, muitas vezes, é o paciente. Então, a gente, às vezes, fica mirando muito no número, que é o que o gestor mira, e você fez uma boa colocação, acho que, sobre os gestores, mas eu costumo dizer, e aí não me interpretem mal, mas eu acho que se os gestores hoje têm o poder que eles têm, é porque nós, médicos, deixamos isso acontecer. A verdade é essa, e eu vivo isso no meu dia a dia, vocês sabem disso, na medicina privada. Eu acho que os gestores eles não enxergam uma série de coisas necessárias na boa medicina, em que nós, médicos, deveríamos ter tempo para orientá-los, mas também não temos esse tempo. A questão é, não temos ou não temos interesse em dedicar esse tempo a fazer isso? Porque toda essa insatisfação que o Rosati muito bem colocou, e que eu acho que não vai mudar tão cedo, porque a própria sociedade, como foi bem colocada pelo colega no início, ela está doente. Hoje eu acho que nós, médicos, eu não quero aumentar o nosso fardo, mas a gente precisava tratar era da sociedade como um todo, né? E aí é tratar da sociedade no indivíduo. Nós já estamos aqui, todo mundo que está aqui nesse grupo, eu não consegui ver todo mundo e não conheço todo mundo, mas a gente já está num tempo de estrada em que a gente está muito mais hoje para refletir, para sugerir, para aconselhar, enquanto está chegando uma garotada que está cheia de energia para fazer e acontecer. E é essa garotada que eu acho que a gente tem que trazer para perto da gente. É essa garotada que eu acho que a gente tem que sensibilizar, porque essa garotada é que está dentro dessa sociedade, ou dessa geração, que aparentemente é superficial. Aparentemente acha que escrever um Twitter disse tudo. Aparentemente acha que o WhatsApp é a melhor forma de comunicar.
né? Aparentemente participa de aulas virtuais e não liga a câmera porque acha que tudo só hoje é fala e audição, quando na realidade isso aqui de poder estar olhando é fundamental. Então eu acho que a gente tem um papel, e o seu livro, Wellington, tem tudo para nos ajudar nesse processo de tentar. Eu gosto muito da palavra e da expressão humanização, quem me conhece sabe disso, mas hoje eu vou tentar dizer uma outra coisa. Eu acho muito mais do que humanizar os médicos, a gente tem que medicalizar os médicos no sentido de resgatar aquele médico que foi o nosso ideal, aquele médico que eu consigo enxergar, praticamente todos vocês estão aqui, porque esse grupo aqui é um grupo seleto, um grupo que se propõe a parar 1 hora pela manhã para poder refletir, pensar, discutir, entre aspas, sem precisar fazer isso, porque nós aqui, de alguma maneira, estamos estabelecidos, a gente faz porque gosta, porque tem paixão, porque tem prazer e porque quer melhorar, né? Então a gente não pode se tomar muito como referência, porque nós somos diferentes. A questão é trazer a massa que está aí para esse movimento, é trazer a massa para as nossas reuniões, é trazer a massa, quando eu falo a massa, é a garotada. Então, eu espero que o teu livro possa provocar, e eu espero que todos nós que estamos aqui hoje com você possamos te ajudar, a partir do seu livro, a conseguir provocar aí a garotada, para que a gente possa ter uma luz mais intensa. Eu sempre vejo luz no fim do túnel, mas a luz está um pouquinho apagada e está distante, está na hora de tornar ela mais forte, e o teu livro, acho que funciona como uma lanterna para isso, meu amigo. Parabéns. Ótimo, Moisés, excelente. A Nájila disse que, viu, Bruno, que é a sua fã incondicional, mas que teve que sair da reunião por causa do horário, né? Então, Moisés teve chance de trazer para nós o Maranhão, né? Acho, se eu não me engano, é o Maranhão que escreveu o livro que depois virou série na televisão, né? E é um dos livros especialíssimos que nós aqui deveríamos ter como referências. Esse livro do Maranhão, o livro do Incêndio do Circo, o livro do Bruno já está fazendo parte desses, deveriam ser lidos por todo estudante de medicina, mas nós não podemos obrigar isso, né? Ou sugerir a leitura. Bom, o próximo na lista é o Ricardo Onofre. Então, Ricardo, e depois o Mário Gaspar, e depois eu vou passar a palavra para a Zelina para a gente encerrar, porque já estamos na nossa hora. Bom, primeiro, desculpa pela minha voz, eu estou me recuperando aqui de Covid. Ih, cara. Infelizmente, aí fiquei uns 10 dias muito mal. Mas eu não podia deixar de parabenizar o Bruno por tocar num assunto extremamente importante, né? Que é essa relação médico-paciente. Desde que eu era estudante, eu já vim me preocupando com isso. Na UERJ, nós tínhamos uma cadeira de psicologia médica e que a gente estudava essa relação mais profundamente. E naquela época eu me lembro que tinha um livro chamado O Médico, o Doente e a Sua Doença, que estudava, através de um psicanalista inglês, essa relação de uma maneira mais do ponto de vista científico e colocava pontos importantes. E um dos pontos que você traz no seu livro, na sua vivência, porque eu conheço o seu trabalho, porque você já foi médico da minha mãe, e eu vi que você, na prática, realmente leva a sério essa slow medicine, era exatamente que não era tão importante o tempo da consulta, mas a empatia do médico com o paciente. Além disso, eu me lembro claramente de um filme que era projetado nas aulas, que o William Hurt era o personagem principal. Ele era um cirurgião que tratava de uma maneira muito cruel os pacientes dele. E esse filme, ele adoece. E os papéis são invertidos, ele começa a se tornar paciente. E quando ele se torna paciente, ele sofre as mesmas coisas que ele indicava para os seus pacientes. Os exames bem agressivos, a relação fria com os médicos que os atendiam. E através dessa doença, e eu estou falando isso porque no momento que ocorre que o médico adoece, parece que ele toma consciência de que ele também é um ser humano.
e assim provoca nele uma mudança, não só na atitude dele com os pacientes, como até com a própria relação com a família e com os amigos. Então, acho que essa questão da empatia, que é o problema final, assim, no leito do paciente, é muito maior do que só um problema de 2 pessoas. É um problema do sistema de saúde inteiro que está falido. Ninguém está satisfeito com o sistema de saúde, nem os empresários, nem os hospitais, nem os médicos e nem os pacientes. Então, acho que você começou a tocar num ponto para uma reflexão de uma mudança completa no nosso sistema de saúde. E tem que vir umas políticas de saúde que possam realmente ter como finalidade o bom atendimento do paciente. E não essa objetificação que a gente está vendo, que o médico tem que atender 30, 40 pacientes em 10 minutos, na verdade, só postergando os problemas deles para adiante. Eu queria te dar parabéns. Eu conheço de perto aí você e o seu trabalho. Ainda não li o livro, mas vou procurar lê-lo. Depois a gente vai comentar sobre ele contigo. Parabéns uma vez. Será um prazer, professor. E melhoras aí para a sua Covid aí, que você fique bem. Logo se cuide. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Melhoras. Então, vou passar a palavra para o Mário Gaspari. E depois para a doutora Zelina, para encerrarmos. Muito obrigado pela gentileza de oferecer oportunidade de dizer alguma coisa. Eu não tinha a satisfação de conhecer o Wellington. Então, eu vou simplesmente fazer uma colocação breve, que o professor Rosati já está dizendo que está terminando o tempo e tudo tem tempo. Eu tenho que elogiar o professor Rosati também, porque a divulgação, viu, Wellington? Eu soube do lançamento através do professor Rosati. Está sempre atento à parte científica, então agradeço a ele. E parabenizar você, Wellington. O que temos a acrescentar? Todos que me precederam já enfatizaram muito bem o que você falou, muito bem, que nós temos como professores de medicina, formadores de médicos, de pós-graduandos, será tudo isso aí, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque hoje você tem que atender número, tem que ter número de atendimento, você não perde esse contato com o paciente, né? As políticas, às vezes, de saúde estatais, as políticas estatais, quer número, e não é, medicina é complicado, não é isso, não é? Então, você falou muito bem, Wellington. Eu só queria elogiar, não quero fazer nenhum comentário, elogiar as colocações que você fez. O melhor aluno é aquele que sabe melhor estatística, o melhor aluno é aquele que pede mais exames. Então, ele já começa essa parte, você tem que nós temos essa responsabilidade de formar a parte humana, porque eu só estou reforçando o que você falou, elogiar isso que você falou, porque o ser humano é um ser dual. A gente pensa na parte física, a gente pensa na parte mental, na alma do paciente, né? Já dizia aquele antigo poeta, né, Juvenal, do início logo depois de Cristo, ele dizia o seguinte: mens sana in corpore sano. Eu sei lá, eu me atrevo a fazer o seguinte: mens sana et, a conjunção et e corpo são. Se você tiver uma mente sadia, você tem muita coisa para ter um corpo são também, já tem um grande handicap. Então, Wellington, meus parabéns pelas suas colocações, eu tenho certeza que vai ser um sucesso o seu lançamento, e agradecer essa oportunidade que você teve de passar para nós as teorias, as ideias que você colocou nesse livro. Muito obrigado a você e ao professor Rosati também, que fez a divulgação. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Mário. Prazer também. Obrigado, Mário. E fica o convite para todas as nossas reuniões. Aliás,
eu vou fazer aqui a propaganda da reunião da terça-feira da semana que vem, onde nós teremos aqui o professor Cláudio, professor Cláudio Tinoco, que vai nos falar de um assunto bem amplo, que é a utilização da medicina nuclear na medicina interna. O professor Cláudio Tinoco, ele é especializado na área de cardiologia, mas ele vai mostrar exatamente a medicina nuclear em outros setores da medicina para que possam ser de grande ajuda para o médico prático para poder participar e pedir também esse exame com mais precisão, com mais ajuda. Olha, agradeço mais uma vez a todos. Sem a presença e a participação de vocês, eu repito isso exaustivamente, porque isso é muito importante. Isso aqui tudo não existiria, essa programação não existiria. Ela existe pela participação de vocês todos. E eu vou passar a palavra para a doutora Zelina, diretora da Associação Médica, para ela então encerrar a nossa reunião, que já está atrasada. Então, eu já estou aqui um pouco ansioso, apesar da gente não poder ter que ser slow, mas a gente fica ansioso, não tem jeito, né? Porque a gente tem horários a cumprir. Então, doutora Zelena, por favor. Antes de mais nada, bom dia a todos. Desculpa também, aqui a minha voz também está horrível. Eu estou em casa com Covid. Depois de 2 anos, de quase 3 anos, né? 2 anos e meio, com 4 doses de vacina, e o bichinho me pegou. Então, parabenizar ao Wellington Bruno, que é uma pessoa que eu admiro bastante, e é uma pessoa fantástica, sempre foi um médico dedicado, uma pessoa gentil, estudiosa. Então, tem todos os elogios para você, Wellington, e uma grande satisfação de ter você participando da MF, sendo um dos conselheiros e contribuidores também da revista, os colaboradores da nossa revista da MF, sempre com a sua fala sobre algum livro, crítica literária, sempre trazendo coisas importantes para a gente. Em relação a hoje, a discussão foi ampla, e eu até fiz algumas anotações aqui importantes, mas acho até que vou me perder nelas, porque foi falado que muita coisa, há quanto tempo a gente não escutava falar na questão da relação médico-paciente, e que a gente era uma das primeiras coisas que se aprendia na semiologia, quando começava a aprender, ensinar ao aluno a fazer uma anamnese. Então, se usava esse termo, né? É importante a relação médico-paciente. Então, mas a importância da relação interpessoal, isso vale para tudo, né? Para tudo na vida, isso é importante. E a questão do slow médico ganhou esse nome agora, mas, na realidade, o tempo da consulta realmente é individual. Cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é cada pessoa, eu digo, que é ímpar. Eu, por exemplo, na minha área de pediatria, sempre falo isso, cada criança é uma criança, cada ser é um ser. E, por exemplo, no caso da pediatria, a criança não se expressa, mas você tem a família. Então, eu acho que é uma consulta, às vezes, até mais longa e diferenciada até do que uma consulta de um paciente adulto objetivo que vai lá e diz o que quer, nem sempre diz o que quer. Às vezes, ele, através de um sinal, até você mencionou isso, um sinal, você pega um gancho. Às vezes, eu costumava dizer que muitas vezes você consegue informação a saca-rolha. Você pergunta objetivamente e o paciente responde que não, e daqui a pouco você torna a falar de um outro jeito e você consegue aquela resposta. Então, para isso, realmente, a gente precisa de tempo. E tempo e talvez perspicácia, e talvez eu uso muito um termo que é transferência de aprendizagem. Você aprende algo direcionado em algum assunto e utiliza aquilo, muitas vezes, para outro.
Isso é algo que eu sempre repito, e, na realidade, isso foi muito importante até mesmo no início do tratamento do conhecimento da Covid, que não se sabia nada da doença, e os médicos fizeram o quê? Eles aproveitaram os conhecimentos prévios de outras experiências, e foi assim que obtiveram sucesso. Mas eu parabéns pelo seu livro, eu acho que essa discussão de hoje, isso daria aí, Rosati, mais uma live, mais um período, mais como a gente não tem tempo, mais 2, 3 horas. Agora, uma coisa também importante que eu lembrei aqui de falar, principalmente para aqueles que são professores, que são preceptores de residentes, de internos, que recomende leitura sim, assim como se fazia no curso no curso primário ou no secundário, que mandava livrinho para casa para ler com prazo. Eu acho que pode se pedir sim, pegar os alunos aí, iniciando o curso de medicina, terceiro período, seja lá o que for, recomendar a leitura de livros sim, fazer isso como se estivesse na grade escolar. Eu acho que isso vale. Então, um grande abraço para você, Wellington. Rosati, muito obrigada mais uma vez por coordenar esse grupo fabuloso, e obrigada a todos que participam dessa sessão, todas as terças-feiras aí, quando possível. Muito obrigada a todos, um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado a todos, até a próxima. Obrigado pela participação mais uma vez. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, eu tive exemplos aqui, e muitos estão aqui presentes. Muito obrigado. Até logo, então.